Oi, pessoal do ciclo 2, tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Vamos para mais uma aula de física da frente 2. E essa dica musical do Kiss, sensacional. Caderno 2, frente 2, aulas 31 e 32. Nós vamos falar sobre instrumentos ópticos, tá? E a aula 32 é só um complemento, só tem exercícios. Então, eu vou gravar esta aula para o segundo 21 e para o segundo 22 da unidade campestre, ok? Então, vocês estão com o caderno 2, vamos para a página 232, a aula número 31. Nós temos aqui uma introdução. Os instrumentos de ótica destinam-se a melhorar as condições de visão dos objetos e podem ser classificados em duas categorias, de observação subjetiva e de projeção. Instrumentos de observação. Esses instrumentos fornecem de um objeto real uma imagem final virtual. Eles podem ser instrumentos de aumento ou de aproximação. Instrumentos de aumento são aqueles, é claro, que fornecem imagem ampliada, que é o exemplo da lupa, que é o exemplo do microscópio. E os de aproximação, eles permitem a visão de objetos muito distantes sob um ângulo visual maior, embora a imagem seja reduzida, que é o caso das lunetas, é o caso dos telescópios. E temos também os instrumentos de projeção. Esses instrumentos de projeção de um objeto real, ele forma uma imagem final, real, que deve ser obtida numa tela, num anteparo, num filme, são os projetores de slide, máquinas fotográficas e assim por diante. Então, vocês têm aqui as figuras aí no caderno de vocês, da luneta. A luneta usa duas lentes convergentes, ó, a objetiva, que é perto do objeto, e a ocular, que é perto do seu olho. Ambas são lentes convergentes. A lupa é nada mais, nada menos que uma simples lente convergente. A câmera fotográfica também possui uma lente convergente. O projetor de slides tem aqui ó, uma lente convergente. Você coloca aqui o slide de ponta cabeça para ele aparecer na tela certinho. Esta imagem é invertida em relação a essa. Nós temos a luneta terrestre também, que funciona com duas lentes convergentes, a mesma coisa o microscópio. E o nosso olho, o olho humano, como vocês já viram nas aulas anteriores, também funciona como uma lente convergente, ok? Então, vocês têm aí vários exemplos, várias figuras. Aqui tem aqui, ó, uma luneta astronômica. Aqui eu tenho a primeira lente ocular, como eu já falei, convergente. E aqui a objetiva divergente. Então, o rapazinho aqui está observando o planeta Júpiter. A lupa. Esse é um objeto na frente da lupa. Sempre o objeto fica entre o foco e o centro óptico. Então, eu fiz aqui um raio incidente, ó, paralelo ao eixo principal, bateu na lente, passou pelo foco imagem, chegou no meu olho. E o outro raio passou direto pelo centro óptico, chegou no meu olho. Prolonguei os dois raios, formei a imagem. Então, vocês estão vendo que é uma imagem virtual, direita e maior que o objeto. Então, se você estiver lendo um livro que a letra é muito pequenininha, aqui ó, é o tamanho da letra do seu livro. Você enxergará a letra do livro numa imagem num tamanho muito maior. Essa é a vantagem da lupa. Ok? Aqui nós temos um microscópio composto. Aqui tem o objeto a ser visto, a objetiva, a ocular. Desse primeiro objeto, ó, a formação de uma imagem I1. Esta imagem I1, ela funciona como objeto para a ocular. Então, a ocular pega esta imagem e projeta uma nova imagem. Olha aqui os raios paralelos, passou pelo foco, chegou no meu olho. Passou direto no centro óptico, chegou ao meu olho. Prolongamento forma uma imagem I2.
Vocês estão vendo que essa imagem I2 é muito maior do que o objeto. A função do microscópio é aumentar, ampliar a imagem. Mais ou menos o mesmo procedimento ocorre com a luneta astronômica. O objeto vem de muito longe do infinito, passa pela objetiva, forma uma imagem I1, que funciona também como objeto para ocular, formando a imagem final I2, ok? Na página 236, o primeiro exercício da aula 31. No Pico do Dias, em Minas Gerais, está localizado o maior telescópio do Brasil, com seu espelho principal medindo 1,6 metros de diâmetro. Esse telescópio refletor é o principal do Brasil e pertence ao Laboratório Nacional de Astrofísica. Considerando-se que a lente ocular do telescópio se comporta como uma lupa, qual a imagem formada? Igualzinho já fizemos lá atrás, ó, a mesma imagem. O objeto na lupa está entre o foco e o centro óptico, forma-se uma imagem aqui, ó, bem grande, virtual, devido ao prolongamento dos raios, direita, porque está do eixo para cima, e maior que o objeto. Isto está na alternativa D de dado, ok? Então, número 1, alternativa D. Eu só fiz a figura novamente para ilustrar, mas não há necessidade, era só responder a alternativa aqui desse exercício, ok? O número 2 da FATEC diz que uma das montagens instaladas no Museu de Ciências de Londres é o jogo de 4 lentes convergentes e divergentes, com diâmetro aproximado de 30 centímetros cada um, fixadas e distribuídas ao longo de um tubo de 2 metros de extensão. Olha aqui um tubo, ó, 2 metros, tem 1, 2, 3, 4 lentes. O visitante pode movimentá-las livremente, colocando-as numa posição qualquer desejada ao longo deste tubo, figura 1, fazendo com que gere uma imagem fantasmagórica, figura 2. Então, está aqui, ó, figura 2, a imagem. Certo dia, o visitante Curiosildo posicionou as lentes de tal forma que, ao olhar através delas pelo outro lado da montagem, a sua amiga Maria conseguiu ver a imagem do rosto do amigo em posição direita e ampliada. Assim, é correto afirmar que a imagem é real, virtual, imprópria, indefinida, reduzida. Pessoal, veja bem, ó, vamos lembrar o seguinte, toda vez que a imagem é direita, automaticamente ela é virtual. Se é virtual, é direita. Se é real, é invertida, ok? Se a imagem é direita, então ela é virtual. Como ela é ampliada, virtual, direita e maior, só pode ser uma lente convergente. A lente convergente, vamos lembrar aqui, ó, ela fornece 5 tipos de imagens: real, invertida e menor, real, invertida igual, real, invertida maior, imprópria quando está no foco, mas nem coloquei aqui, e virtual, direita e maior. Sempre que é virtual, é direita. Sempre que é real, é invertida, ok? Então, se é direita, é virtual, alternativa B de bola. O número 3 nós temos aqui, ó, e nem vou ler o enunciado, porque ele está falando a respeito do telescópio. Vocês têm aqui, ó, as duas lentes, X e Y, objetiva e ocular. Ele pergunta nesse exercício que tipo de lente que usa. Já vimos lá atrás, no telescópio, no microscópio, usa-se para objetivo e para ocular, 2 lentes convergentes. Então, ambas convergentes, alternativa A. O número 4, mesma coisa, ó, nós temos aí um microscópio, ele está falando novamente da objetiva, da ocular, ele fala aqui que às vezes um microscópio amplia a imagem até 1000 vezes, ok? Nesse exercício ele pede para vocês fazerem a figura, tá? Então, essa figura você já tem pronta aí no caderno, mas eu redesenhei, ó, objeto, tá? Essa figura é a que vocês têm, vocês vão desenhar aí mesmo.
Eu fiz um raio incidente paralelo ao eixo, o raio refratado passa pelo foco imagem F1, F'1, e o outro raio passa pelo centro óptico, forma a primeira imagem I1. Aí eu fiz um raio passando direto pelo centro óptico, o outro raio paralelo e passa pelo foco imagem. O prolongamento desses dois raios formam a imagem I2, ok? Esta aula gravada encontra-se no meu canal do YouTube, vocês já estão vendo aí na sala virtual, e na sala virtual também estão os slides, tá bom? Os exercícios da aula 31 são só esses, gente, terminou. A aula 32 é uma continuação dos exercícios. A aula 32 de instrumentos ópticos está na página 239. Vocês têm aqui uma máquina fotográfica, tá? Aqui está a lente, aqui está um objeto que eu quero fotografar. Vamos lembrar que o tamanho, a altura do objeto, eu represento pela letra O. Formou a imagem aqui no filme da câmera, tá? A imagem aqui, ó, o tamanho, a altura da imagem eu represento pela letra I. A distância do objeto até a lente da câmera, P, e a distância da imagem até a lente da câmera, P'. As equações que se usa em lentes, pessoal, são as mesmas de espelhos. Equação de Gauss, 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. F é a distância focal da lente. Se é convergente, F positivo. Se é divergente, F negativo. P, distância do objeto à lente, P', distância da imagem à lente. Lembrando que, se o P' der positivo, imagem real. P' negativo, imagem virtual. Fórmula do aumento linear transversal. Quantas vezes a imagem é maior ou menor do que o objeto? Como é que eu calculo o A? Tem três partes dessa fórmula, ó. A pode ser I sobre O, ou pode ser menos P' sobre P, ou pode ser F sobre F menos P. Depende do exercício, você escolhe, ok? Aqui temos novamente a foto de um projetor, olha lá, a lente convergente. Você coloca o slide aqui e projeta na tela a imagem. Pessoal, detalhe importante, para que a imagem seja projetada numa tela, numa parede, num anteparo, obrigatoriamente esta imagem é real. Eu não consigo projetar numa parede, numa tela, uma imagem virtual. Só consigo projetar imagens reais. Então, a imagem deve ser real. E toda imagem que é real é automaticamente invertida. Essa imagem aqui, ela é invertida em relação ao objeto, ok? Então, numa parede, numa tela, num anteparo, eu só consigo projetar uma imagem real e invertida. Aqui nós temos, ó, o funcionamento do microscópio novamente, está se repetindo, ó. Eu tenho aqui um inseto, é o objeto, ele passa aqui, ó, pela objetiva, forma uma imagem e depois passa pela ocular, forma uma outra imagem bem maior. Como é que eu calculo o aumento do microscópio? Quantas vezes ele consegue ampliar a imagem? É o aumento da objetiva multiplicado pelo aumento da ocular, ok? Agora, os exercícios estão na página 243. Enquanto vocês procuram, um golinho de água, tá? Então, aula 32, página 243. Câmeras digitais como a esquematizada possuem mecanismos automáticos de focalização. Em uma câmera digital, que utilize uma lente convergente com 20 milímetros de distância focal. Opa, já paro aí, ó. Essa câmera tem uma lente convergente.
Esta lente convergente tem distância focal 20 milímetros. Lembra que lente convergente tem distância focal positiva, portanto, o F é 20 milímetros positivo, tá? A distância em milímetros entre a lente e o sensor. Ele quer a distância entre a lente e o sensor. Distância, ou o sensor é onde forma a imagem. Distância da lente até a imagem é o pelinha. É o pelinha que ele pede para a gente calcular. Quando um objeto de 2 metros estiver corretamente focalizado. Então, eu coloquei um objeto aqui a uma distância da lente de 2 metros. Distância do objeto à lente é o P. Como aqui está em milímetros, eu passei aqui para metros. 1 metro tem 1000 milímetros. Então, 2 vezes 1000, 2000 milímetros. Gente, o que eu fiz em primeiro lugar? Apliquei a equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre pelinha. O F está aqui, ó, 20. O P está aqui, 2000. Pelinha, não sei. Esse 1 sobre 2000, passei para o lado de lá, ó, passou negativo. Tirei o mínimo entre 20 e 2000. O mínimo é 2000. 2000 dividido por 20 dá 100 vezes 1, 100. 2000 por 2000 dá 1 vezes 1, 1. 100 menos 1, 99. Multiplico em cruz, ó. 99 pelinha, tá aqui, igual a 1 vezes 2000, 2000. 2000 dividido por 99, a gente não precisa nem fazer a conta. 99 é quase 100, né? 2000 dividido por 100, aproximadamente 20 milímetros, alternativa E, ok? Número 2. Para observar uma pequena folha em detalhes, um estudante utiliza uma lente esférica convergente funcionando como lupa, mantendo a lente na posição vertical e parada a 3 metros da folha, ó, distância da folha, objeto, a lente é o P. P já temos aqui, ó, 3 centímetros. Ele vê uma imagem virtual e ampliada 2,5 vezes. Ampliação da imagem é o aumento linear transversal A. Então, ele deu que o A vale 2,5. Considerando válidas as condições de Gauss, ele quer a distância focal desta lente. O que eu fiz, pessoal? Eu usei a primeira parte da fórmula, o A, e a última parte da fórmula, F sobre F menos P. A, 2,5. F, não sei. E o P está na figura 3. Multipliquei em cruz. 2,5 vezes F menos 3. Ó, coloquei entre parênteses e F vezes 1, F. 2,5 vezes F, distribuí. 2,5 F. 2,5 vezes menos 3, menos 7,5 igual a F. Esse F aqui, ó, joguei para o lado esquerdo, ele passa negativo. 2,5 menos 1F, 1,5F. E esse 7,5 negativo, passei para o lado direito. 7,5 dividido por 1,5, 5 centímetros, alternativa D, é a distância focal dessa lupa, ok? Número 3. Um microscópio composto é constituído em sua forma mais simples por duas lentes convergentes. Está aqui, ó, de novo, objetiva e ocular, tá? A lente mais próxima ao objeto é a objetiva e a próxima do olho humano é a ocular. A imagem formada pela objetiva é real, maior e invertida e serve como objeto para ocular, que forma uma imagem virtual, direita e maior com relação à imagem formada pela objetiva. Suponha que a distância focal da lente objetiva seja de 1 centímetro, ele pede a distância focal da ocular. Opa! A distância focal da ocular é 4 e a distância entre as lentes, 6. Com base nessas informações, nós vamos colocar verdadeiro ou falso nas afirmativas que ele faz a seguir. Primeira afirmativa: para que a imagem formada pela objetiva tenha as características especificadas no enunciado, o objeto deve estar a uma distância maior que 2 centímetros.
Falsa por quê, pessoal? Vamos lembrar do seguinte, ó. Quando o objeto está além do ponto antiprincipal, a imagem é real, invertida e menor. No ponto antiprincipal, real, invertida e igual. Entre o A e o F, real, invertida e maior. No foco imprópria, entre o foco e o centro óptico, virtual, direita e maior, tá? A imagem que ele está falando aqui no texto, eu grifei, ó. É uma imagem real, invertida e maior, tá? Para a imagem ser real, invertida e maior, ele deve estar entre o ponto antiprincipal e o foco, tá? Então, ele diz aqui que a imagem formada tem as características especificadas, o objeto deve estar a uma distância maior que 2 centímetros. Então, não pode ser maior que 2 centímetros, porque a distância focal da lente, ó, ele deu aqui, ó, vale 1 centímetro. Se ele tiver uma distância maior do que 2, ele está além do ponto antiprincipal, a imagem da real, invertida e menor, ok? Então, é a primeira afirmativa, falsa. Segunda, supondo-se que o objeto esteja a 1,5 da objetiva, a imagem formada por esta lente estará a 3 centímetros dela. Vamos fazer a conta. Equação de Gauss. 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. O F, a distância focal, está na página anterior, 1. O P, ele deu aqui, 1,5. Passei 1,5 para o lado de lá, subtraindo. Mínimo entre 1 e 1,5 é 1,5. 1,5 por 1, 1,5 vezes 1, 1,5. 1,5 por 1,5 dá 1, vezes 1, 1. 1,5 menos 1 vai dar meio. Multiplica em cruz, ó. Meio vezes pelinha, meio pelinha, 1,5 vezes 1, 1,5. 1,5 dividido por meio, 3 centímetros. Ó, bateu, deu certo. Então, esta afirmativa é verdadeira, tá? A próxima, ele diz que a imagem final formada por este microscópio é virtual, invertida e maior em relação ao primeiro objeto. Ó, quando você coloca aqui o objeto, você tem a primeira imagem e aqui está a última imagem, ó. Vocês estão vendo que é uma imagem virtual dada pelo prolongamento, é de ponta cabeça invertida e bem maior que o objeto, tá? Então, essa afirmativa também é correta. E a última afirmativa diz que a imagem formada pela objetiva, aqui, ó, objetiva, deve estar a uma distância maior do que 4. Falso porque, ó, aqui está objetiva, tá? A imagem formada por ela está aqui, ó, e é exatamente 3 centímetros pela nossa figura. Isso está no item B, ok? E com isso a gente termina o caderno 2, ok? Na próxima semana iniciaremos o caderno 3 com ondulatória, pessoal. Um bom dia para vocês, se vocês estiverem assistindo este vídeo durante o dia, uma boa tarde, se for à tarde, e uma boa noite, e ouçam a música do Kiss, sensacional, hein? Tchau, pessoal, tchau 21, tchau 22, até a próxima.